semana, nós armênios completou 107 anos, né, do genocídio armênio, que deu início em 1915. Então, é a data em que a gente homenageia, né, 1,5 milhão de mortos, né, durante o genocídio. E achei muito interessante esse tema que a Vartine trouxe para a gente discutir, que é sobre mulher, né? Eu acho que nada mais importante, atual. E então, eu vou me apresentar um pouquinho para vocês. Eu sou a Marcela Susmelian, eu sou formada em jornalismo. Eu escrevi um livro sobre o genocídio, chama Resta a Memória, Relatos de um Genocídio. Esse foi o meu livro tese, né? É jornalismo literário, meu livro tese na conclusão do meu curso, em que eu conto a história de 4 famílias que sofreram um genocídio e chegaram ao Brasil. Tá? E aí eu queria conhecer um pouquinho melhor vocês também. Mariana, conta pra gente um pouquinho também sobre você. Oi, querida, tudo bem? Vocês me ouvem bem? Sim. Bom, eu sou a Mariana Bojiquian, eu sou cientista social formada pela USP, também fiz mestrado em antropologia na Universidade de São Paulo, e o meu tema de pesquisa foi genocídio armênio com recorte de gênero. E isso foi muito motivado por conta da minha trajetória familiar, pelo fato de eu ser bisneta de uma sobrevivente do genocídio, por parte de mãe. Então, tenho aí a armenidade um pouco como o impulso aí para os meus estudos acadêmicos. E estou honrada com o convite da Conexão Armênia, honrada de estar aqui com vocês. E você também conta um pouquinho pra gente da sua história, porque você tem ascendência grega, né? E os gregos também, na mesma época em que os armênios também sofreram massacres durante o Império Turco-Otomano. Então, conta pra gente também um pouquinho sobre você, um pouquinho sobre a sua história. Bom, então, gente, eu, diferente de vocês, eu sou uma pessoa mais da área de negócios, né? Professora universitária, mais na área de negócios, e eu trabalho com mentoria, especificamente preparando líderes, novos líderes dentro das empresas, e também coaching de mulheres para produtividade feminina. E aí veio esse convite, né, da Conexão Armênia, para falar desse ponto de vista da mulher, né, da força da mulher, porque é o que eu trabalho quando eu trabalho com as mulheres, né, essa força da mulher, essa mulher que impulsiona tudo, né, ao redor dela, as pessoas, ela mesma, o mundo e tudo gira. E diferente de vocês, né, apesar de eu ter aí essa ascendência grega e tudo, eu confesso que quando a Vati conversou comigo, eu parei para pensar sobre a questão do genocídio e não me veio uma memória de isso ter sido falado. E isso gerou uma reflexão que é isso que eu quero trazer, né? Isso não foi comentado aqui na minha família, e eu fui pensar em alguns porquês. E aí é isso que eu quero trazer, e trazer a importância da mulher, né? Fazer essa reflexão, né? Desse não ter sido falado, que tem uma série de motivos, alguns mais importantes, e que eu acho que nesse sentido o papel da mulher é fundamental. Porque eu assisti ontem, eu não sei se vocês assistiram a live do professor Marcelo Thiago ontem, da Conexão Armênia. Então, vou só fazer uma colocação aqui, que ele contou ali uma história que depois, no meio da live, eu conto melhor, e aí isso corroborou para essa minha reflexão, assim, por que que isso não foi falado, e quando a gente não fala, não conta as coisas, ou porque as coisas são ruins, então a gente não quer perpetuar aquilo lá, é melhor não falar, né, ficar em silêncio e tal. O que que isso pode acarretar? Né? E eu, como eu sou mãe, tenho um filho, essa reflexão ela foi muito longe. Falei assim, não falaram comigo, e se eu não falar com meu filho sobre isso e trazer as raízes, o que aconteceu, ainda que não tenha acontecido especificamente na minha família, mas aconteceu com pessoas da minha terra, da minha origem, com pessoas da terra, de pessoas queridas, porque eu tenho muitos amigos armênios, não importa, e são pessoas, não importa. Eu acho que não falar não é uma boa opção. Então, é essa reflexão que eu quero trazer, e aí do papel da mulher nisso. Helena, então, por favor, já vamos aproveitar, pode engatar. Posso ir? Por favor. Então, né, como eu estava falando, quando ela falou, eu parei para pensar, falei, tudo bem que meu pai grego, minha mãe italiana. Meu pai não passou, né? Meu pai mais velho que a minha mãe, ainda assim, ele não viveu a época do genocídio grego,
que terminou lá por volta de 1922. Meu pai foi nascido em 1930. Mas ele vivenciou a guerra especificamente depois. Ele foi um adolescente com uma arma na mão, lutando. E claro que os pais dele contavam toda essa história anterior. Que não chegou até a gente, porque meus avós, lamentavelmente, morreram muito cedo. Então, meu avô, pai do meu pai, faleceu, eu tinha 1 ano e meio de idade. E a minha avó, eu tinha 10. Então, o momento de se contar isso, talvez, tenha sido perdido, porque nós éramos muito crianças, né? Depois eu fui para uma outra reflexão, falei assim, mas meu pai sabia de tudo isso. E meu pai era uma pessoa muito politizada, né? E que tinha muito essa preocupação. Eu falei, por que isso não foi comentado? Nem as coisas da própria guerra que ele vivenciou. A gente tem muito poucas passagens que ele contou, assim, pinceladas dele com o irmão, logo que veio depois dele, né? Algumas situações. Então, pela dor, né, de não ficar rememorando coisas, acho que principalmente pela dor. E meu pai era especificamente um pacifista. Meu pai era uma pessoa muito, muito da paz. Tanto quando ele faleceu, o bispo que fez a missa falou: esse foi o homem mais próximo de um santo que eu conheci na Terra, porque meu pai ele era um amante da paz. Então, falar de qualquer coisa que não fosse a paz, para ele, eu entendo o olhar dele, mas aí eu fiz esta reflexão. Deixou a gente sem saber uma série de coisas. E eu tenho um filho, meu ex-marido também é descendente de gregos, né? É a mesma coisa. Então, assim, a gente tem um filho que não sabe nada dessa história. E aonde isso foi parar, Vati? Ontem, quando eu escutei uma história que o professor Marcelo Thiago contou, eu, como mãe, fiquei extremamente preocupada com este não contar que a gente vai perpetuando, né? Porque aí eu falo, bom, ninguém falou nada comigo, isso está tão distante, foi lá atrás. Como distante? Está acontecendo ainda com vocês, né? Com o povo de vocês. Talvez não esteja acontecendo com os gregos, mas está acontecendo. Com pessoas próximas, com pessoas, né? Com familiares de amigos. E a gente não reflete isso. Você sabe que se os gregos em Chipre bobearem, acontece também. Bom, né? Aí vamos até para essa reflexão. Pode não estar acontecendo, né? Até 3, 4 meses atrás não tinha uma guerra, né? Entre Ucrânia e tudo, quer dizer, tudo pode não estar acontecendo, mas basta isso para acontecer. E aí foi essa. Que bom que o nosso convite gerou essa reflexão em você, Milena. Mas você não tem noção. Você não tem noção. Eu acho que a minha contribuição é essa. Vamos todos parar e refletir. Sabe que então, a história que o muitos pais e avós, inclusive na colônia armênia, não falam sobre isso. E a Mari tem ela defende um ponto de vista sobre isso. Mari, queria que você falasse um pouquinho, porque eu sei que na sua tese você abordou isso. Conta para nós. Por que os armênios não falavam? É muito engraçado que a gente vai pro mundo, né? A gente conversa com as pessoas e vê a tese ganhando vida. A gente vê que a pesquisa tem algum sentido, né? Porque isso que a Milena estava contando foi justamente o que eu atestei fazendo pesquisa com várias famílias que são descendentes de sobreviventes do genocídio armênio. Então, as famílias, assim, elas tinham uma questão de transmitir um silêncio mesmo, de vedar esse assunto para as crianças, para as gerações mais novas, justamente porque acreditavam que, por meio do silêncio, estavam poupando elas de um trauma. Mas a grande questão que a gente percebe é o trauma se transmite no silêncio também. A ausência de informação deixa um vácuo que a gente vai preenchendo de alguma maneira, ou fantasiando, ou se questionando sobre a sua origem, se questionando sobre esse vazio na sua genealogia familiar. E isso também é traumático. Isso também está passando adiante um sentimento, um ressentimento em relação ao passado que nos foi arrancado. Então, mesmo as famílias que não ouviam histórias, elas se sentiam muito incomodadas. Então, a gente acho que talvez as gerações mais novas achavam que estavam poupando o pessoal do incômodo, mas o incômodo permanece. Então, é isso. O que eu vi era ou famílias que davam muito detalhes, ou famílias que ficavam no silêncio absoluto. Então, isso que a Milena tá falando, eu acho que é um padrão, inclusive, não só para gregos e armênios, né? Para outros povos que foram vítimas de violências e de violações de direitos humanos em massa. E que, enfim, acho que talvez agora as gerações mais novas, a gente já está fazendo terapia, tá todo mundo tentando se entender melhor, a gente começa a processar a importância da vocalização.
a gente começa a entender por que que é bom falar sobre o trauma, né? Por que que é bom colocar para fora. Mas você imagina, naquela época eles lidaram da maneira, com as ferramentas que eles possuíam, tinham uma dificuldade também de retomar a vida, né? Porque para além de sobreviver e do trauma de sobreviver, você tem que, né, mudar de país, começar de novo, abrir seus negócios, né? A trajetória de um imigrante forçado já é dura por si só. Então, acho que eles lidaram da maneira como eles podiam. Talvez não tivessem realmente ferramentas, nem saberiam como fazer diferente, sabe? Mas é muito engraçado que você falou isso, porque foi justamente o que eu descobri fazendo a pesquisa do mestrado. Eu posso engatar um pouquinho para falar sobre gênero ou vocês querem complementar com alguma coisa? Até a minha experiência que eu tive quando eu fui fazer as entrevistas e selecionei as 4 famílias, engraçado, eu tive algumas experiências um pouco diferentes também. De famílias, assim, que ficaram... Porque as famílias do livro não foi a minha família. Foram 4 famílias que eu escolhi dentre todas as que eu entrevistei. E eles se sentiram muito, assim... não vou dizer felizes, mas acolhidos de serem ouvidos. Então, isso foi um sentimento que eu senti muito, né, nesse momento de entrevista. Acho que um pouquinho diferente, talvez, do que vocês falaram aqui também. Mas talvez seja porque você tenha sido o primeiro ouvido que apareceu para eles, não sei. Tô pensando, talvez eles não tenham encontrado ouvidos antes, não sei, tô jogando aqui. Talvez. Não foram sobreviventes diretos, tá? Sempre foram filhos, ou pessoas que nasceram em outros países, mas eram muito crianças depois quando vieram para o Brasil. Mas eu acredito que também não teve, assim, talvez um interesse, não por parte deles, né? Mas de ouvir, não sei, talvez tenha sido isso. Uhum. Eu acho que por isso também é importante, assim, acho que querer trazer, acho que é importante também essa questão da gente poder ouvir, né, as pessoas, da gente acolher. Então, às vezes não se fala porque também não se sentem seguros com quem vai ser falado. Acho que talvez seja isso. Não, faz super sentido. Isso também pode ser, né, uma situação. Porque no mundo que a gente vive hoje, onde a gente tem qualquer coisa que é dita, a gente tem que pensar muito, porque pode afetar de várias maneiras e as pessoas podem compreender. Como é que é o ditado? Depois que a palavra sai da sua boca, pertence ao ouvido do outro. Então, acho que fica cada vez mais complicado de falar sobre certos assuntos, porque a gente não sabe como a gente pode... Eu vou te falar que eu tenho certeza de que muitas pessoas se recusariam a falar sobre um tema, por exemplo, na minha colônia, estou te falando, de falar sobre essa questão entre gregos e turcos, né? Porque vocês entenderam? Assim, tem uma série de... eu convidei outras pessoas e só consegui fisgar você. Então, é um tema bem polêmico, e eu sei, é isso que eu estou falando, assim, o que gera, né, esse medo de falar do porquê, quem é que vai escutar e como vai interpretar o que eu estou falando, né? Então, a gente tem que tomar uma série de cuidados no mundo que a gente tem hoje em dia, porque qualquer coisa que você fala vira um processo. Até isso, entendeu, né? A gente pode chegar numa situação bem complicada. Então, acho que é isso que ela está falando também, né? Essa falta de segurança de com quem eu posso falar. O que, né, eu posso falar, para quem, como essa pessoa vai interpretar o que eu estou falando. E aí as pessoas se calam. Uhum. Mari, traz para nós um pouco a sua abordagem sobre a parte de gênero que você queria falar. Fiquei curiosa. Não, então, a gente está falando aqui sobre essa discussão de memória. Acho que talvez a memória seja o principal elo investigativo para os genocídios, né? Algo que os pesquisadores dessa área de Genocide Studies se debruçam muito. Mas gênero é algo muito recente. Então, as pesquisas sobre gênero e genocídios, elas começam nos anos 80, quando algumas pesquisadoras passam a olhar para o Holocausto, especificamente, com essa perspectiva, né? De olhar para a sobrevivência do Holocausto com esse recorte.
Então, os estudos ainda são muito novos, por incrível que pareça, né? A gente está vivendo muito esse boom de feminismo, quarta onda, e parece que o debate de mulheres ele já está tão posto, mas nessa área ele ainda é recente. Então, uma coisa que eu acho que é importante a gente pontuar quando a gente fala sobre genocídio é que o gênero ele não é uma visão a mais sobre esse processo. O gênero ele não é um plus, um elemento adicional. O gênero ele é estruturante de todos os Você genocídios. acha que as mulheres eram mais visadas porque elas podiam procriar? Sim, sim. Tem muito dessa questão. Nunca O pensei gênero ele nisso. estrutura o processo primeiro no sentido de que primeiro você separa os homens que têm idade militar para serem assassinados, para também minar a capacidade do grupo de criar resistência armada. Então, homens em idade militar e homens civis geralmente são as primeiras vítimas. Então, já começa generificado aí o processo genocida, né? E as mulheres, no caso, elas são transferidas para o grupo perpetrador, né? Transferidas entre 1000 aspas, né? Mas é isso. Tem uma pesquisadora norte-americana que chama Eliza Jordan Forge. Um nome difícil de pronunciar, mas é uma pessoa queridíssima com quem tive a oportunidade de ter aula. E ela lembra que o fato dos homens civis serem frequentemente as primeiras vítimas é essencial para a gente criar sistemas de alerta para evitar de genocídios acontecerem hoje. Então, essa questão de separação de homens e mulheres já é o primeiro sinal vermelho. De a gente ver essa separação interna dentro do grupo, a gente já pode piscar o sinal de alerta. E o padrão que a gente vê se repetindo ao longo de vários genocídios do século XX é o mesmo que aconteceu no caso armênio, que é o que você estava mencionando, né, Vartine? Os homens vitimados no início e as mulheres, enfim, vítimas de violência sexual, sequestros, casamentos forçados. Em Ruanda, que é um caso que a gente tem mais números, porque é mais recente, né? Quando a gente fala de genocídio armênio, genocídio grego, tá lá para trás, então é difícil a gente acessar a estatística. Mas Ruanda tem estatísticas, assim, impressionantes, de que em 100 dias do início do processo do genocídio contra os Tutsis, 500 mil crianças e mulheres foram vítimas de violência sexual. Então, 500 mil, meio milhão em 100 dias. Então, para vocês verem que é isso, o corpo é visto como um espólio, né? O corpo da mulher e daquela criança e adolescente, ele é sequestrado e manipulado para que ele não possa mais servir à reprodução do seu povo. Então, tirar essas mulheres da sua comunidade, do convívio dos seus, é usar elas como receptáculos, de certa forma, receptáculos que vão gerar a vida, mas não mais para os seus compatriotas. Para os armênios, isso gerou especificamente uma geração de meninas e moças que foram parar em famílias curdas e turcas, né? Então, existe uma estimativa de que hoje na Turquia vivem cerca de 40 mil cripto-armênios, que são aqueles que não tiveram mais um ponto de retorno possível para suas vidas antigas e que passaram a viver como turcos, curdos, enfim, passaram a viver longe das suas raízes étnicas. Então... Eu estou preparando uma surpresa para esse programa, que não vai ser mais surpresa porque agora eu tô falando, é que eu me deparei essa semana com um vídeo de uma turca que depois de adulta descobre que ela era de família armênia, e aí tem um relato dela, um vídeo curto de 5, 6 minutos que a gente vai passar no programa de quinta-feira, traduzido, porque eu fiquei assim chocada de ver como ela se sentiu ao descobrir que ela viveu no meio de turcos, ela achava que ela era turca e, na verdade, ela era armênia. Então, quinta-feira à noite, não percam o programa. Que emoção isso. Não. O quê? Porque tem uma autora de um livro que chama Fethiye Setin. Eu provavelmente estou pronunciando o nome turco errado. Bom. É ela, não? É outra? Não. É uma pessoa, assim, normal da população. Ela não é autora, não é nada. E aí o vídeo rolou na internet essa semana. Quando eu me deparei com ele, eu raptei e falei, esse vídeo eu preciso traduzir e colocar, porque mexeu Nossa, comigo. Eu quero muito ver. Vou mandar para vocês e assistam o programa na quinta-feira. Já fica aí o spoiler, perfeito. Bom, então, e o outro elemento que eu acho que eu gostaria de comentar sobre esses estudos de gênero e genocídio é que existe, e isso é particularmente difícil da gente ler sobre, existe um ataque àquilo que são símbolos da força vital. O que é o símbolo da força vital? É tudo aquilo no corpo que representa a vida, né? A reprodução da vida. Então, se o genocídio é uma tentativa de destruir a vida,
tudo aquilo que representa a vida também se torna um alvo. E a mulher, associada ao poder de gestar e de produzir, né, novas gerações, ela é submetida a agressões especialmente cruéis. Então, a gente vê muitos relatos, e é louco isso, porque quando eu conversei disso com a minha mãe, alguns anos atrás, ela me falava que quando ela lia esses relatos, ela achava que era mentira. Esses relatos que a gente vê de mulheres grávidas que eram assassinadas, mutilação de genitália, mutilação dos seios, violências que querem destruir o signo corporal que remete à continuidade e à vida daquele grupo. Então, isso no caso armênio, como eu falei, mas também se repete em outros genocídios. E no caso dos homens, também acontece isso. Também acontece a mutilação da genitália. Então, são violências específicas com esse foco na força vital do grupo. E acho que só para terminar, então, para não ficar me estendendo muito, eu só queria pontuar que essa violência sexual contra mulheres, homens e crianças, em vários casos de genocídios, acho que indicam que os processos genocidas eles estão vinculados a uma masculinidade muito violenta. É uma masculinidade extremamente agressiva, né? Um nacionalismo agressivo, uma concepção agressiva do que é ser homem, do que é defender o seu país. Então, acho que se a gente está fazendo esse exercício de rememorar o passado, que seja para que a gente identifique e rechace também qualquer tipo de expressão nacionalista, violenta, sexista, para que essas histórias também não se repitam. Enfim, acho que seria mais ou menos isso que eu tinha pensado em trazer aqui para a gente trocar, gente. Muito legal. Mariana, sabe que enquanto a gente estava conversando, uma pessoa, tem um rapaz que segue o programa, sempre vejo, acho que ele mora na Turquia, e ele escreveu que são 400 mil cripto-armênios hoje na Turquia. 400 mil? 400 mil, ele escreveu aqui no chat. Bastante. O dado que eu tinha é de um pesquisador turco, que eu também não sei falar o nome. Mas ele, enfim, deve ter mais, né, gente? Os 40 mil que eu citei deve ser gente que talvez se reconheça enquanto tal, né? Quantos outros talvez não tenham noção ou, enfim, não falam sobre isso abertamente. Mariana, na sua família, se falava sobre o tema? Não, bem pouquinho. Sobre o genocídio, muito pouco. E eu não convivi com sobreviventes também. Quem era sobrevivente era minha bisavó, que era uma das órfãs do genocídio que foi encontrada num orfanato em Alepo, se eu não me engano. E não convivi com ela. Quando eu perguntava para minha avó o que ela ouviu da mãe dela, ela falava, a gente não falava dessas coisas, a vida tem que seguir. Então, era bem isso. Não vamos ficar falando, vamos seguir a vida, vamos seguir o barco. Então, eu sei que eu perdi tataravós, eu sei que minha bisa perdeu quase todo mundo, mas eu não sei o nome dessas pessoas. É louco isso, né? A gente não tem o nome da pessoa para quem a gente está demonstrando luto. Muito louco, enfim. Mas, infelizmente, na minha família eu não tive relatos muito próximos, não. Eu tive a sorte de conhecer a minha avó, que foi sobrevivente. Aos 5 anos ela ficou órfã. Tanto a minha avó como o meu avô, por parte de pai, eles eram, assim, era uma memória direta. Então, isso me marcou muito e eu ainda tô fresca para passar isso para os meus filhos. Então, eu acredito que todo mundo que na família tiver alguém que saiba contar um pouco da história, esse é o momento para você resgatar suas raízes, porque daqui a pouco já não vai sobrar ninguém para contar a história e aí vai ficar mesmo aquela coisa nos livros do passado. A Marcela, eu acho que teve a oportunidade de poder entender bem sobre a família dela, que foi o que ela usou para escrever o livro. Conta um pouco para nós, Marcela. Sim, eu tive a oportunidade tanto por parte da minha avó quanto por parte do meu avô. Os dois foram sobreviventes do genocídio. Meu avô chega no Brasil já um pouco mais velho, ele já tinha 18 anos, então ele tinha uma memória muito viva, né, de tudo que aconteceu. Assim, a minha avó chegou criança, mas mesmo assim, ela também contava pra gente. Por exemplo, uma das histórias da minha avó é que a mãe dela tinha família, marido e filhos, e o pai dela tinha marido e filhos. E os dois perderam tudo e a todos e tiveram que ir rumo ao deserto. A gente está com som de fundo, peraí, a gente está com som de fundo de novo. Será que é na sua casa? Na minha casa tá um silêncio.
Tá, então vamos mutar, só porque essa parte é bem interessante, depois a gente vai replicar essa live no YouTube. Tem muita gente que não segue o Instagram, que não usa, e para eles poderem assistir também. Então é legal a gente poder ter um material que as pessoas possam reaproveitar. Continua. Então, a minha bisavó, né, ela ficou com 2 filhas só, ela tinha outras filhas e marido e mataram, né, quando invadiram a cidade dela, Tomarzá. Meu avô também, né, tinha a família dele e tudo mais. E quando ela foi rumo ao deserto com essas 2 filhas, uma morreu no deserto, porque eles ficavam sob sol, sob frio, sob fome, sob as piores condições, né? E ela conta que ela mesma cavou no deserto, mesmo com muita dificuldade, porque é muito seco, muito duro o chão, ela cavou para poder enterrar a própria filha, né, para os lobos não comerem. Ela sempre falava bastante isso. E a outra filha, ela encontrou, inclusive, o cônsul da Grécia. E ela deu a filha dela para o cônsul da Grécia. Durante um tempo, ela ainda conseguiu acompanhar, ela trabalhou um pouco na casa dele para poder acompanhar a menina, mas depois não mais. Então, aí ela teve que ir embora. E no caminho de vinda para o Brasil, né, que ela conhece o meu bisavô, nasce minha avó também, Adaná, né, mas a cidade original deles era Tomarzá, mas a minha avó nasce em Adaná, e aí eles vêm para o Brasil e formam uma família aqui, né. Uma coisa até interessante que meu bisavô eu não conheci, mas ele carregava o Bastermá dentro do bolso. Então, esse é o do mesmo vilarejo do meu avô? É isso? Não, é meu avô, que era do mesmo vilarejo que é de Cesareia, que é a cidade onde nasce o Bastermá, né? Mas esse é meu outro. Ele carregava o Bastermá dentro do bolso e... Perfumado! Perfumado e cortava, assim, né? Milena, você conhece o basturma? É que aqui os gregos acho que falam basturma. É aquela carne curada que tem um cheiro, o feno grego, que é extremamente forte, né? Então, se você comer hoje, amanhã todo mundo sabe. Se ele carregava no bolso, meu Deus. Mas a minha avó, ela ficou, minha bisavó, né? Ela se vestia de preto, só se vestia de preto, né? Mesmo tendo casado de novo, tendo outros filhos, ela sempre ficou em luto. E foi assim, né? A história por parte da minha avó. Do meu avô já foi um pouco diferente, né? Ele sempre relatava que ele durante o genocídio comia capim, se comia o que tinha, e ele perdeu os pais, e na Grécia também, então falava várias línguas, porque teve que passar por muitos países antes de chegar no Brasil. Então, são essas histórias. Até quando eu falo da questão... Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Então, até quando eu falo da questão da confiança, até a Mariana, quando estava falando sobre os dados que você apresentou, às vezes as pessoas não acreditam. Que você falou, minha mãe não acreditou que... Então, eu acho que essa questão da confiança, né, de quem é o ouvinte também é importante, porque para essas histórias, elas realmente aconteceram, né? Então, elas são reais, elas não são inventadas, né? Então, essa questão da confiança, eu acho que é muito, muito importante. Sim, muitos dos nossos avós e bisavós passaram pela Grécia, Milena. Inclusive, minha mãe nasceu lá e, assim, a gente tem as culturas são muito entrelaçadas, né? Inclusive, quando a gente vai, às vezes, falar alguma palavra ou vai ter algum prato típico, todo mundo pergunta qual é a comida típica da Armênia, sempre vai ter alguma coisa que vai cair ou da Síria, ou da Grécia, ou do Egito, ou do Líbano. São, assim, os países onde eles foram acolhidos durante essa época de orfanato, até terem uns 5, 6, 7 anos e serem realocados para outro lugar até vir parar no Brasil. Então, é muito interessante como tudo se entrelaça. Mas uma coisa que eu queria perguntar para vocês, que a gente comentou aqui que tem a oportunidade de fazer terapia nos mundos atuais e a gente busca muitas razões dos porquês, né? Que eu descobri que essa herança genética que a gente carrega, mesmo quem não teve contato com os avós e bisavós que sofreram o genocídio, a gente sabe que os genes ficam por 7 gerações.
E tem muita coisa, bagagem que a gente carrega aqui que a gente nem imagina. E em uma das sessões de terapia eu descobri assim que muitas mulheres têm dificuldade até mesmo de lidar com a sua beleza, de assumir isso como uma coisa natural, porque para as nossas avós e bisavós naquela época, elas tinham que se pintar de homem, elas cortavam o cabelo e assim, se elas fossem mulheres e bonitas, elas seriam levadas, seriam estupradas, seriam um objeto de mercadoria. E as nossas famílias eram obrigadas a fazer isso e criou aquele medo, aquele trauma, aquela trava de tipo, não, eu não posso ser assim, e elas se fecharem. Milena, você que lida com bastante mulheres, alguma vez você já fez essa correlação? Assim, como é entre os gregos? Não sei, de repente é um assunto para você despertar aí. É alguma coisa que eu vou refletir também, assim, eu tô ganhando um monte de reflexões aqui, vai ter muito assunto na terapia, Senhor! Mas eu acho que faz todo sentido mesmo isso. E enquanto você estava falando isso do DNA, tudo, eu venho aqui e vou fazendo, né? E falo assim, tem uma coisa dentro, por exemplo, dos gregos, e acredito que para vocês, porque como a gente falou, eles somos muito parecidos, né? Existe uma característica de densidade da alma, assim, sabe? De uma nostalgia, tal, que a gente não sabe o porquê, mas que vem disso tudo que alguém lá atrás viveu e que foi passando justamente como você falou, pelos genes, isso vai... E a gente não sabe os porquês. E eu não sei te dizer mesmo o porquê, porque eu não escutei. Então, de alguma maneira veio. Não foi pela escuta, né? Vem pela alma, vem pelos genes, de alguma maneira vem. E eu não tenho dúvida de que vem isso também. E agora eu vou até refletir depois com mais cuidado e pesquisar sobre isso. Mas essa questão da perda da identidade, né, da mulher. Exato. Aí vem essa coisa da perda da identidade dessa mulher, né, que ela não pode se manifestar como mulher e que ela tem que ser, é uma coisa muito, um contraponto, né, porque ela tem que ser forte por um lado e se esconder por outro lado, se fechar por outro lado, né, são duas coisas aí que brigam, né, dentro dela. Se a gente parar para pensar que foi a força dessas mulheres que fez com que essas famílias renascessem nas novas diásporas e que eles pudessem se reerguer de novo, né? Porque ficaram sem os homens e as mulheres tinham que acordar e ir à luta. Mari, e ao mesmo tempo não poderem ser mulheres, né? Nas suas teses, alguma vez alguém já abordou isso ou não? Oi, eu tinha me mutado, porque eu não sabia se estava vindo o barulho daqui. Você está me ouvindo? Então, é muito, muito importante essa questão, porque a gente tende a olhar para o espaço doméstico, que é o espaço onde a mulher armênia, numa sociedade, né, a Armênia grega muito patriarcal, o espaço doméstico é o espaço onde as mulheres reinam, né? É um lugar onde a gente circula, onde a gente domina mais. Isso é visto sempre como uma coisa menor, né? É visto sempre como algo pequeno, enfim, um trabalho menos importante, menos relevante do que o ganhar o pão do dia a dia. E na verdade, o que a gente percebe quando olha para esses povos que passaram por grandes traumas é que o cotidiano, que é o que onde a mulher tem o seu poder de ação, ele é essencial para retomar uma identidade. Então, é no cotidiano, é na sua cozinha, fazendo as comidas típicas, é falando a língua armênia com os seus filhos, para que eles não percam, é contando as histórias, é botando as crianças para dormir e cantando as cantigas de Niná, em armênio. Então, várias pequenas coisas que parecem insignificantes, mas que são parte do dia a dia e da rotina de uma família, é a mulher que traz. Então, é a mulher que vai passar essas tradições adiante e que vai fazer esse povo sobreviver, apesar de quase ter, enfim, desaparecido por conta dessa identidade. Então, a manutenção da armenidade, ela depende muito desse papel feminino, dessa mulher imigrante que, apesar do trauma, de alguma maneira passa adiante o que é ser armênio. Então, eu, pelo menos na minha família, foi 100% isso, né? Se não fosse minha avó, minha mãe, as mulheres da minha família armênia são muito armênias, e é isso que faz a gente se unir muito também. Mas e eu tô falando isso, assim, da minha experiência pessoal, mas isso inclusive, enfim, tem uma tese de uma autora
depois posso passar a recomendação para vocês, que é a Lerna, e um nome turco que eu não sei pronunciar, que ela fala sobre isso, sobre como as mulheres tiveram um papel essencial na Turquia, né? Ela estuda a Turquia especificamente e as armênias que vivem na Turquia, que a manutenção de uma comunidade armênia na Turquia só foi possível por causa das mulheres. E eu replico isso no meu mestrado, porque eu acredito que isso na diáspora acontece também, né? Aqui, em outros países onde os armênios se espalharam, as mulheres foram essenciais para a gente seguir, né? Para a gente seguir sendo quem a gente é. E, Muito Milena, legal, eu gente. fiquei... Vati, não sei se você quer perguntar alguma coisa, mas eu fiquei muito curiosa de saber as reflexões que a Milena teve depois que ela foi convidada pela Vart, que você falou no início, mas a gente quer ouvir. Então, na verdade, foi ontem, né, que o professor Marcelo Thiago, foi ontem, Vartini? Foi ontem ou antes de ontem? Hoje é terça, não, foi ontem. Foi ontem porque ele falou sobre a Revolução dos Cravos e deu uma aula sobre o genocídio. Aí ele falou uma coisa, ele contou uma história que eu não vou lembrar o nome da pessoa lá de quem ele contou a história, né? Mas a live tá no YouTube, pessoal, pode assistir. Tá lá gravada, foi muito bom, muito boa. E aí ele falou assim que perguntaram, né? Era alguém que lá dentro do genocídio matou uma série de pessoas e perguntaram para ele, por que você fez isso? E aí a resposta que ele deu foi, porque me mandaram fazer e eu obedeci. E ele trouxe uma reflexão, né, de assim, como assim, né? E aí ele fala do universo da escola, do ambiente escolar. Como é importante trazer toda essa história, né, e colocar esses jovens a par dessa situação e da conscientização, porque como assim? Alguém mandou você matar e você foi lá e matou uma série de pessoas e essa pessoa não demonstrando nenhum tipo de preocupação, de culpa, de nada. Me mandaram fazer e eu fiz. E aí, essa foi a reflexão, a principal de todas que eu tive, porque eu sou mãe de um menino, né, de 15 anos, um adolescente. E aí veio tudo junto. A gente não está conversando com ele, né? Pouco falaram comigo, a gente pouco conversa com ele. E assim, que conscientização, porque quem conscientiza, isso que vocês falaram do papel dessa mulher que conseguiu perpetuar, que é ela que perpetua cultura, tradições, isso até nos dias de hoje, aqui na nossa cultura brasileira, digamos assim, quem ensina as crianças, no final das contas, quem passa valores, não, eu não estou isolando os pais, pelo amor de Deus, a gente tem que tomar cuidado com tudo, mas assim, quem está parte do tempo com as crianças é mãe, gente. Deus me livre, né? Não, mas é uma reflexão que você tem que fazer assim. O meu filho trazer uma resposta dessa, fiz porque me mandaram? Né? E se ele não sabe os porquês, aonde isso leva, né? E como ele tem que fazer, eu preferia que meu filho virasse e falasse assim, eu me mato, mas eu não vou matar ninguém. Mas ele precisa conhecer toda a história, uma história que ele não está conhecendo. É isso que essa reflexão que eu fiz e que eu vou mudar aqui dentro da minha casa. E esta reflexão que eu quero trazer para outras mães, né? E mães que, como eu, não escutaram, porque tinha um pai pacifista que não queria falar jamais de guerra, de nada disso, ou porque teve os pais dele que acharam que o silêncio era melhor, vamos esquecer tudo isso porque dói. Mas assim, aonde isso pode levar? Quando a gente não sabe, não conhece a história e as consequências, né? Então, essa reflexão, assim, eu fiquei muito assustada, eu juro por Deus, quando ele falou isso, assim, eu bati assim, me veio o meu filho, porque um homem, ele foi filho de alguém e ele teve esse tipo de atitude, me mandaram fazer, como assim, a vida humana, qual é o valor, que valores nós estamos passando para os nossos filhos, e nós que temos histórias tão ricas, né, de gerações, milenares, como assim, nossos filhos não estão sabendo disso? Estou falando por mim, mas eu tenho certeza, infelizmente, que é a história de outras mães, como eu, modernas, e que não estão passando tudo o que é possível passar para o seu filho, conhecer. E olha que o meu filho é uma criança com consciência. 2 anos atrás eu falei, para onde você quer viajar? Era a primeira viagem internacional. Achei que ele ia falar Disney. E ele virou e falou, eu quero ir conhecer a terra do papu e a terra da nona, que era a terra do avô Grécia, e a terra da nona, que a minha mãe é italiana. E eu fiquei muito emocionada. Claro. Né? Então, assim, e isso é o que? É gene, né? É o DNA, essas coisas todas.
Mas a gente precisa falar mais, né, gente, meninas? Precisamos falar mais e contar e dizer os porquês, os problemas, aonde isso pode levar, uma decisão que você toma. Ah, isso já aconteceu. Não, isso está acontecendo. Isso E mesmo, acontece, isso pode acontecer mesmo todo dia. que já só tivesse acontecido, se a gente não conscientizar eles, que papel que a gente tem como mulher para criar sociedades futuras, né? A comunidade A que vai responsabilidade é viver no nossa. futuro, exato. A Mari ainda é novinha e a Marcela também, mas eu tenho certeza que quando elas tiverem os filhos, elas vão entender o quanto é o peso do que uma mãe vai ensinar para a gente criar uma geração futura. Tá na mão da Exato. gente. Então, fica aí a dica, né, de conscientização. Que legal. Essa questão que você mencionou do estava seguindo ordens, acho que é um mote da Hannah Arendt, né? No Eichmann em Jerusalém, quando ela vai e se depara com aquele nazista que foi levado para ser julgado em Israel, ela achou que ia encontrar um gênio estrategista que elaborou ali os planos de execução dos judeus nos campos de concentração, e ela viu um cara banal, simplório, que respondia justamente isso. Estava seguindo ordens. Eu sou um soldado, eu faço o que me mandam. Então, é isso. A banalidade do mal está nisso, né? Está na nossa capacidade de simplesmente obedecer cegamente, sem problematizar, sem questionar, enfim, sem ver que não se pode seguir qualquer ordem que seja, né? Enfim, É que naquela época também, assim, era a maioria, né? Então, talvez, eu me pergunto, mesmo ele sabendo que estava errado, o medo de ir contra todo esse poder e todo esse movimento que estava acontecendo, também o medo às vezes imobiliza as pessoas, né? Então, nem a todos... pessoa também ela já foi culturalmente colocada. Hoje, a gente com informação em rede social, a gente pode navegar por muitos mares. Então, a pessoa já foi condicionada àquela cultura. Fora isso, existe o medo, né? Sempre sobre a ameaça, sobre armas. Então, é um lado também. A gente está vendo isso também um pouco na guerra da Ucrânia, né? A gente vê aí os soldados russos, alguns soldados que não querem ir para a guerra. Então, hoje a gente consegue ver esse outro, por conta das redes sociais, de tudo tá mais, né? A informação mais rápida, a gente consegue ter esse contato, que eles também muitas vezes não querem, mas eles são forçados. Muito bom, muito bom. Eu, assim, vejo que nós temos vários backgrounds diferentes, mas a gente, na verdade, gira sobre uma mesma temática, que é, assim, uma questão de como fazer, como mulheres, para a gente ter um impacto mais positivo nesse mundo, aprendendo a lição que a gente trouxe das nossas nenés, dedés, papus e iaiás, enfim, tudo isso que está na nossa bagagem. Eu só posso agradecer a vocês por terem aceitado o convite. Vou dar uns 2 minutinhos, 3 minutinhos para as considerações finais, porque o Instagram vai cortar a gente quando completar 1 hora. Então, dou a palavra para quem quiser falar e deixar alguma mensagem final. Bom, vamos lá. Queria agradecer, então, vocês. Foi um papo muito, muito legal. Acho que fica aí muito a reflexão até do que a Milena trouxe para a gente, do que acontece hoje, né? Qual é a nossa força. O tema é sobre mulher, né? Então, qual é a nossa força, qual é o nosso papel, o que a gente pode fazer de diferente, como a gente pode esclarecer e como a gente pode melhorar as futuras gerações. Bom, agradecer também, foi um prazer, meninas. Amei conhecer 2 mulheres jovens aí tão fortes, né? E buscando aí trazer a história, isso é muito bonito. E depois vou buscar ler mais aí o que vocês têm escrito, porque de repente a Varti abriu assim, ó, uma caixinha de Pandora aqui. Eu adoro fazer isso, tirar o véu da cortina. Não, a gente acha que tá tudo certo, mas não tá tudo certo, não. Muito bom. Vamos lá, vamos atrás aí, vamos passar essas histórias para frente. Mari?
Oi! Queria agradecer muito a presença de todo mundo que assistiu a live, agradecer o convite da Bart, por, enfim, muito honrada de estar aqui compartilhando com duas mulheres, com também backgrounds muito diferentes, mas também estou super feliz da gente ter se encontrado, da gente ter compartilhado aí durante essa 1 horinha. Eu só queria dizer que quando a gente geralmente rememora pessoas que faleceram aqui nas ditaduras na América do Sul, a gente tem essa tradição de falar o nome da pessoa e o presente no final. E aí a gente estava conversando que, na verdade, a gente não tem os nomes dos falecidos, né? Tanto dos gregos que foram assassinados, dos armênios, enfim. A gente não sabe os nomes e também é muita gente. Mas aí eu só queria, então, terminar falando 1,5 milhão de armênios presentes, gregos e assírios presentes. Que lindo, que lindo. Gente, muito obrigada. A live vai ficar disponível no YouTube a partir das 10 da noite. Então, compartilhem com seus amigos para que mais pessoas possam ver, criar reflexões dentro deles, despertar algo, de repente, uma curiosidade de ir buscar algo que até então nunca tinham pensado. Acho que esse é o propósito da live. Esse é o propósito. Ninguém aqui é professor de nada, quer dizer, a Milena é professora, mas a gente não é assim top sobre o assunto. Eu acho que o mais importante é você poder cutucar aquelas feridinhas de algo que está adormecido e fazer com que as pessoas vejam as coisas por um novo olhar. Essa era a minha intenção. E se eu atingir pelo menos 20 pessoas que hoje se fizeram pensar algo diferente do que faziam antes de entrar na live, já vou estar muito feliz. Então, uma boa noite para vocês e obrigada. Obrigada a vocês, meninas.